Olá! Hoje nós vamos voltar a discutir a Lei Maria da Penha aqui no Participação Popular. E vamos tentar descobrir o que é que explica um fenômeno desagradável. A lei é apontada como a maior conquista das mulheres brasileiras nos últimos anos, apesar de ainda causar enormes discórdias judiciais. Mas tem acontecido vários casos de mulheres que se encorajam, denunciam as violências que sofrem até mais de uma vez e continuam sendo agredidas ou até chegam a ser assassinadas. Foi o que aconteceu em janeiro com a cabeleireira Maria Slaine, em Minas Gerais. Será que a lei pode funcionar sem uma proteção especial para a mulher? Para responder essa e várias outras questões, temos aqui a deputada mineira Jo Moraes, uma fundadora do Movimento Popular de Mulheres, e o deputado paulista William Vu, policial civil, sempre envolvido nos debates sobre segurança pública da Câmara. Temos também psicólogas, um parente de uma vítima da violência, uma representante do poder público e já já você vai saber quem é quem nessa conversa. Obrigado pela audiência e vamos ver ali no telão uma reportagem que vai abrir essa discussão. 4 mulheres são agredidas por minuto no Brasil. Em uma hora, o número chega a 240. E nem todas denunciam o agressor, que na maioria das vezes mora dentro da mesma casa. A dependência econômica, a preocupação com os filhos e o medo de morrer são os principais obstáculos. Muitas vezes, a denúncia de agressão doméstica só é possível quando a violência atinge outros membros da família. Uma das ferramentas para combater a violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor há quase 4 anos. A lei definiu o que é violência doméstica, incluindo as agressões psicológicas, morais e patrimoniais, além das físicas e sexuais. A Lei Maria da Penha também impede que o agressor fique livre da prisão apenas com o pagamento de multas ou cestas básicas. A pena passou a ser de 3 meses a 3 anos de prisão e pode ser aumentada em 1/3 se a violência for cometida contra mulheres com deficiência. A Lei Maria da Penha também determinou que o Estado precisa garantir proteção à mulher que denuncia a agressão e atendimento psicológico para a recuperação do agressor e de toda a família. Mas ainda há dificuldades para colocá-la em prática. Alguns juízes a consideram inconstitucional por tratar homens e mulheres de forma diferente na questão da violência doméstica. Na Câmara, periodicamente, discute-se a eficácia da lei. E é ponto comum que faltam recursos orçamentários para as políticas públicas de proteção à mulher. Deputada Jo Moraes, vamos começar com a senhora. A Lei Maria da Penha está passando, pelo que a gente vê, por um período de transição. Ela ainda não foi adotada completamente. Na opinião da senhora, ela é um sucesso, mesmo com essa adoção parcial, que deixa de lado, por exemplo, a questão que foi mencionada da proteção efetiva às mulheres pelo Estado? Olha, Fabrício, eu diria que a Lei Maria da Penha é, de todo o aparato legislativo que nós tivemos nesse outro período, a que pegou mais rápido, a que a sociedade tem um maior conhecimento e a que independe de qualquer circunstância, já é um fato concreto. Evidente que teve, nos primeiros momentos, a situação de alguns juízes que consideravam ela inconstitucional. É evidente que nós temos alguns problemas concretos, que é, assegurada a lei, vamos assegurar os instrumentos reais para torná-la uma realidade, que são, efetivamente, um maior aparelhamento de toda a estrutura policial e também recursos para melhorar a estrutura jurídica, já que se você não cria varas novas ou juizados especiais, sem que se tenha um aporte de recursos. Eu diria que esses são os 2 grandes desafios que nós temos. Deputado William Vu, o senhor que é policial, que explicação que o senhor encontra para a ocorrência desse fenômeno que a gente descreveu aqui, de que existe uma lei, as mulheres estão denunciando mais, mas parece que a violência contra essas mulheres que denunciam é maior até do que era antes. Como que o senhor explica isso? Olá, Fabrício. Olá, Jo, minha companheira. Olá, amigos do debate. Uma das formas que discutiu a Lei da Maria da Penha é um avanço para a sociedade. A sensação que não há impunidade, porque a aplicação é imediata. O juiz, de certa forma, até inconstitucional, não dá o direito da ampla defesa. Não há inquérito inteiro por completo e ele já dá sanções. Uma condenação, por exemplo, de sustentar uma família em outro local, distanciamento,
de frequentar o local da família, manter uma distância de todos, ou seja, sem o julgamento transitado julgado, ele já recebe uma pena. E é isso que a sociedade quer, leis eficazes. Tá certo que, de certa forma, essa lei hoje não tem ainda um apelo tão grande que a sociedade, a gente foi criado de que forma? Os homens na figura de ser musculoso, o homem quanto mais forte, uma figura forte, e a mulher, a forma de sempre ser mais frágil, mais bonita, mais delicada, ela tem às vezes vergonha de fazer uma denúncia, às vezes a situação financeira, a gente ainda, a grande maioria dos donos da casa, da família, o líder, a renda é masculina, também aquela paixão de mãe, de não querer destruir, de terminar uma constituição de uma família, e normalmente a mulher procura apoio e o conselho de quem? De outra mulher que vem com a mesma opinião. Muitos dos casos que eu acompanhei como policial, a grande maioria, na hora de dor, a mulher fazia até denúncia. Mas na hora, durante o processo, na hora que o juiz determinava a prisão, quem mais brigava com a polícia de cumprir a ordem era a própria mulher. Eu acho que Deus deu até esse direito, essa bênção das mulheres sejam mães, porque nasceu com essa natureza. Você vê num presídio, eu sempre comparo, quando eu vou num presídio masculino, aquela fila de mulheres no dia de visita. Normalmente 100%. Se tem 800 presos, 800 visitantes. Aí você vai numa cadeia feminina de 800 mulheres, no máximo 50 visitantes. Realmente acho que o coração da mulher é mais amplo e faz disso tudo ainda não denunciar tantos casos como os vimos, que é assustador, 4 casos por minuto. Mas aí a falta de proteção policial em seguida que talvez causasse essa violência maior que as mulheres que fazem a denúncia sofrem, né? Hoje, a lei da Maria da Penha dá muitos instrumentos de uma agilidade muito rápida por parte da polícia, de uma ação muito rápida e também de obrigações. Antes, normalmente, tinha o conceito popular que briga de marido e mulher, ninguém se intromete. Hoje, a lei Maria da Penha obriga a aceitar a representação e colocar e representar ao Ministério Público e também ao juiz. E o juiz tem 48 horas para determinar as sanções, como se fosse uma pena. E não pode ser penas alternativas. Então, seria uma detenção. Por exemplo, a nossa lei seca, ela não pega hoje, por quê? A pessoa chega lá, é presa em flagrante e paga uma fiança. Se fica preso 24 horas, vai pagar com cesta básica. A Lei Maria da Penha não permite esse tipo de troca por penas alternativas por cestas básicas. Uhum. Bom, vamos falar com a Claudiane Santos, que está aqui do meu lado, é professora de Psicologia da Universidade Católica de Brasília, né, Claudiane? Uhum. E autora de um livro sobre o assunto, né? Uhum. Como você vê isso que o deputado William Wurm apresentou, assim, a mulher ela é muito mais sentimental, ela é muito mais amorosa, tem esse espírito de mãe, e isso acaba causando assim, fazendo com que a mulher deixe de exercer o direito que a Lei Maria da Penha dá para ela. Por que isso acontece? Na verdade, eu acho que tem vários fatores que são bastante complexos, né? A questão da própria concepção do que a gente entende como violência, como relação conjugal, como que se espera do papel do homem e da mulher nessa relação amorosa, né? Então, esse livro ao qual você se refere, foi um livro que surgiu a partir de uma pesquisa que nós fizemos em Samambaia e Ceilândia para ver o número de casos de ocorrência com relação à violência conjugal e à violência que acontece nesse âmbito da família, né? O que a gente pôde perceber, em mais de 90% dos casos, essa violência era causada, perpetrada pelo marido, ex-marido, ex-namorado, ex-noivo, ex-companheiro, e a gente reconhece na nossa cultura algumas práticas que são violentas e outras não, né? Então, por exemplo, muitas vezes essa mulher, ela se submete a essa violência em função de que ela não tem uma rede de apoio, né? A família, às vezes, fala para ela, é assim mesmo, ele vai melhorar, ele está nervoso, né? Se acalma com isso. Então, muitas vezes ela não tem a quem recorrer. Essa questão da proteção que a Lei Maria da Penha traz para ela, tem aumentado o número de denúncias, né? Um temor que a gente teve no início foi de que o fato do homem poder ser preso, isso pudesse levar a uma subnotificação, mas a gente tem visto que elas têm acionado esses dispositivos. Se encorajaram? Sim, elas têm se encorajado, mas infelizmente a gente tem esse número ainda alarmante desse jeito. Então, esse livro veio, na verdade eu não sou autora, eu sou organizadora dele, né, junto com o promotor de justiça, que é o Dr. Fausto, e aqui a gente aponta, então, alternativas e a gente levanta alguns pontos. Só ler aqui, o título do livro é Violência Doméstica,
vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. O que esse livro tem de original é trazer uma visão jurídica e uma visão psicossocial, né? Então, da intervenção pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, pelo Ministério Público, né? Então, e aqui a gente aponta todos os fatores que são considerados fatores de risco, que deixa essa família, né? Então, não só a mulher, mas também as crianças, a pessoa com deficiência física, mental, com deficiência de alguma natureza, as pessoas que são homossexuais, por exemplo, que é uma violência invisibilizada por questões de preconceito. A gente fala um pouco das tentativas de separação e inconformidade, a vulnerabilidade da mulher grávida, né, que aí a casa-abrigo fica cheia de mulheres, então, nessa condição. Então, nesse livro a gente quis sensibilizar os profissionais de todas as áreas, especialmente a jurídica e a psicossocial, para poder atuar nessa questão tão importante. Ou seja, dentro do próprio universo da violência contra a mulher, existem várias especificidades, né? Vários segmentos diferentes. Nós temos uma pergunta do cidadão ali, vamos dar uma olhadinha para continuar a nossa conversa. Miguel dos Anjos, funcionário público. Eu queria saber em quais circunstâncias a mulher vítima de violência deve procurar o abrigo. Se é a delegacia que encaminha ou se existe um outro tipo de expediente para o encaminhamento dessa mulher a um abrigo. Vou jogar essa pergunta aí do Miguel para a Valéria Souza, que é subsecretária de Assuntos para a Mulher no Distrito Federal. É uma subsecretaria recente, né, Valéria? Você estava me dizendo. Como é que você responderia, Miguel? Quais são os casos em que a mulher deve ser encaminhada para um abrigo? Isso. Atualmente, boa tarde a todos, né? Respondendo a pergunta, atualmente a mulher é encaminhada à casa-abrigo pela Delegacia Especializada da Mulher, a DEAN. Né, mas ela pode ser encaminhada também por ordem judicial ou pelo Ministério Público ou mesmo a própria subsecretaria quando ela faz a denúncia por telefone pelo Disque Denúncia. Mas nem toda mulher vai logo, né? Assim, nem toda mulher vai logo. O que a gente tem observado é que a Lei Maria da Penha realmente ela pegou, as mulheres têm denunciado mais, mas ainda só denunciam a questão da violência física. A porta de entrada para essa mulher fazer a denúncia é a delegacia de polícia. E ela só vai à delegacia quando a violência é física, quando ela foi agredida fisicamente. E a lei prevê outros tipos de violência: violência moral, violência patrimonial, violência sexual e a violência psicológica, que ocorre muito nessa violência psicológica. Então, a ideia é o centro de referência, é a gente criar esse centro de referência aqui no Distrito Federal, para que as mulheres possam ir ao centro de referência e lá a gente fazer essa triagem para ver se é um caso de casa-abrigo ou não. E complementando o que o deputado falou, institucionalmente a questão do orçamento para essa questão da violência doméstica ainda é um problema que a gente enfrenta. E a operacionalização dessa questão da violência da mulher, no caso lá que eu atendo essas mulheres na casa-abrigo, o que a gente tem observado é que elas fazem a denúncia, elas têm interesse em prosseguir com o processo, né, que a pessoa realmente seja punida, mas dentro desse atendimento psicológico, jurídico e assistencial que é prestado na casa-abrigo, a dificuldade que a gente sente é essa questão. Existe a dependência emocional, que aí o psicólogo vai trabalhar isso aí, mas existe também muito, principalmente na casa-abrigo, a questão financeira, a dependência financeira. Foi o que o deputado Então, falou, isso, né? É necessário que haja integração, como foi feito agora no dia 8, nós assinamos o termo de cooperação com várias secretarias do Distrito Federal para prestar essa assistência. Então, por exemplo, nós temos mulheres lá que não são alfabetizadas. Isso é um absurdo na capital do país, né? Uma mulher com 26 anos que não sabe ler e escrever. Então, foi feito esse termo de cooperação com a Secretaria de Educação, em que vai prestar a alfabetização e o encaminhamento à educação de jovens e adultos dessas mulheres. Com a Secretaria do Trabalho, o nosso termo de parceria é curso. Eles oferecerem cursos profissionalizantes, cursos rápidos que elas possam fazer até em casa, um curso de depilação, de cabeleireiro, uma sobrancelha, salgadeira, alguma coisa que renda para ela, porque é isso que vai motivar, é esse que é o empoderamento, né, que a gente fala. Não adianta ela resgatar a autoestima se ela, como eu converso muito com elas, uma falou para mim, eu vou sair daqui e se eu não tiver o que dar para os meus filhos comerem,
o conselho tutelar vai tomar meus filhos. Então, entre ficar sem os meus filhos e continuar sendo agredida, eu prefiro a agressão. Então, nós estamos muito preocupados com essa questão do empoderamento, essa libertação dela da dependência econômica. Isso também é muito importante. Só para alertar nessa dependência econômica, a gente vê que nos casos de pessoas que têm renda própria, motivação não é a violência, é o ciúme. Quando as pessoas têm um nível social, quando a mulher tem renda, normalmente o caso ocorre por causa de ciúme. Daí a classe mais baixa não, uso de droga, bebida, por motivo fútil, time perdeu, desculpas qualquer. Depois é briga de ciúme mesmo, né? Bom, nós temos um caso concreto aqui, um caso infeliz, né? Que o Romero Silveira de Carvalho está aqui para contar para a gente, né? Ele é bancário e tio de uma vítima fatal de violência contra a mulher, não é? Perfeito. O que foi que aconteceu? A sua sobrinha se chamava? Josiane Carvalho. Josiane. Ela morreu em 2007? Isso. Foi um crime que chocou bastante a cidade de Brasília pelo que ela trazia, assim, né, no seu contexto de exatamente a questão da violência contra a mulher. A minha sobrinha, Josiane Carvalho, ela foi vítima de um atentado, né, por parte do seu namorado, um bombeiro militar, Antônio Glauber, né, que desferiu um tiro contra o peito, né, da minha sobrinha, provocando a morte dela. Né? Foi uma situação de uma discussão, um relacionamento bastante conturbado que já vinha durando aí cerca de 4 anos e acabou tendo esse desfecho, né? E foi um crime que chocou bastante Brasília e evidentemente mobilizou a sociedade, né, discutindo exatamente essa questão, o fato de ser um bombeiro militar que deveria zelar, né, zelar por vidas, né, e ter preparado para isso, é o que se espera, né? No entanto, veio a provocar tal incidente, né, tirando a vida de uma mãe de 2 filhos, né? Na ocasião, uma filha com 4 anos e um filho com 7 anos. Qual era a idade dela? A Josiane, quando do episódio, ela tinha 35 anos. Né? Então, chocou bastante a cidade de Brasília. A família se mobilizou, né? Buscou apoio de entidades que eu gostaria, inclusive, de frisar aqui, ressaltar o trabalho desenvolvido aqui em Brasília pela Subsecretaria de Apoio às Vítimas da Violência, né, contra a Mulher, né, na pessoa da amiga Valéria de Velasco e toda a sua equipe, né, fizemos caminhadas, fizemos várias manifestações logo após o ocorrido, até chegarmos ao julgamento, né, que foi levado a efeito no mês de setembro do ano passado. Então, isso tudo efetivamente contribuiu, né, para que houvesse até uma certa celeridade por parte da Justiça. É uma coisa que não ocorre normalmente, vocês sabem, né? Normalmente, esse tipo de crime leva-se anos até ir a julgamento. Quando vai, né? Principalmente nas classes mais baixas. Exatamente. Então, graças a essa comoção, né? E a mobilização dos amigos, a família bastante conhecida, os amigos, né? Um ciclo de relacionamento bastante intenso e sobretudo ao apoio dessas entidades, né, que desenvolvem esse trabalho aqui em Brasília, a gente efetivamente conseguiu com que esse julgamento viesse a se dar de uma forma relativamente célere. Como né? foi? Já terminou o julgamento? Já. Ele foi julgado, foi condenado a 19 anos e meio de prisão. Efetivamente... Ocorreu alguma coisa assim, não? Já ocorreu. Não, ele recorreu? Ah, não recorreu. No caso dele, na condição de bombeiro militar, ele não tinha essa prerrogativa, né? Mas a gente, aqui já cabe inclusive abrir essa discussão, né? Sabemos como essa questão do regime de progressão de penas, né? A gente efetivamente já pode antever, né, o que
vem aí pela frente, efetivamente, na condição dele, como um bombeiro militar, questão de bom comportamento, a gente efetivamente não tem noção de quanto tempo efetivamente vai cumprir de pena. Mas está preso desde quando? Desde logo após o crime, ele foi detido, né? Ficou recluso numa cela especial. Prisão provisória, né? Isso. Até que veio o julgamento e ele, então, teve a prisão decretada. Né? No caso, para a família, foi bastante exemplar essa celeridade e a própria pena que aplacou assim, a ânsia de justiça, né? E que também contribuiu assim, até mesmo para a opinião pública, né? Se sentir, né? De certa forma, justiçada, né? Nesse episódio, né? Entendemos que foi uma pena exemplar, embora tenhamos algum certo de ceticismo, né? Até o fim, o cumprimento dessa pena. O que chama a atenção, assim, só queria fazer um comentário que esses crimes dessa natureza têm sido denominados pela a professora Rita Laura Segato, que é da UNB, e outras pesquisadoras têm denominado isso de femicídio, né? Que seria esse assassinato de mulheres, principalmente por ex-companheiros, por companheiros, e tem a ver com isso que o deputado estava falando, dessa forma como a gente vem educando os homens e as mulheres para... A gente não tem educado para não violência, né? Nós temos visto a violência crescer em vários âmbitos, na família, na escola, e nessas relações conjugais, então. O caso da Eloá, né, em São Paulo, e outros tantos que a gente tem visto há pouco tempo atrás, direto na mídia tem mostrado esse tipo de caso de femicídio, né? E a questão do ciúme, essa questão da posse, da ideia de que o homem é o dono não só da casa, mas também da mulher, dos filhos e de tudo mais, é o que vem perpetuando, então, esse tipo de violência. Agora, só por curiosidade, esse tipo de caso, assim, dessas brigas de violência por causa de ciúme, e talvez o deputado William possa responder também, elas não acontecem só do homem para a mulher, não, né? Nesse caso, elas acontecem muito dos dois lados, não? Dos dois lados. Mas me chamou a atenção, eu não acompanhei o caso, mas às vezes o juiz condenou a 5 meses para ele não ter direito ao julgamento de protesto. Porque ainda não tinha limite, a situação, né? Da lei, passou de 20 anos e já teria automaticamente o direito a mais um segundo julgamento. Então muitos juízes condenavam sempre a 19 anos e alguns meses. Uhum. E vários crimes são assim, né? São julgados assim. A gente tem uma pergunta do cidadão, vamos dar uma olhadinha aí. Meu nome é Mariana Diniz, eu sou estudante de artes cênicas na Dulcina. Eu queria saber, quando uma mulher dá queixa na polícia, o que acontece? Eu acho que talvez o deputado Wu possa falar sobre isso, assim, né? Qual é o procedimento? Quem quiser complementar, por favor, ajude. Qual é o procedimento nesse caso, assim? Primeiro, para recomendar a mulher, levar o máximo de informações. Né, testemunhas, às vezes são fitas gravadas, telefonema, a própria pessoa que trabalha em casa, no lar, levar o máximo de informações. No caso da polícia, primeiramente, ver se tem uma agressão aparente. Fazer um exame, passar por uma perícia e já abrir o inquérito e ser remetido ao juiz que ele manda para o Ministério Público. Normalmente em São Paulo, depende das atividades e também hoje temos organizações não governamentais que dão apoio às mulheres, normalmente a ordem para casa-abrigo é dado pelo próprio judiciário. Em quanto tempo? Não é uma iniciativa em 48 horas, não é uma iniciativa da própria polícia. Mas a polícia hoje não pode deixar de registrar o fato, achar que é uma coisa, volta daqui 12 horas para ver se melhora. A Lei Maria da Penha dá muita responsabilidade da apresentação da denúncia e, em segundo lugar, logo que é apresentado, hoje a maioria dos estados já há delegacia específica. Aqui em Brasília eu vi que tem outro nome, mas em São Paulo chama-se Delegacia da Mulher. Uhum. Chamar a doutora Clara Goldman, que está aqui representando o Conselho Federal de Psicologia, coordenadora da área de política para as mulheres do Conselho, né? Doutora Clara, a gente já levantou aqui alguns pontos assim, que são os mais frequentes de violência contra a mulher. Motivos como bebedeira, nas classes mais baixas, o uso de drogas, e nas classes mais elevadas é principalmente o ciúme. Como é que vocês detectam esse tipo de caso? Assim, como que a psicologia percebe esses motivos para a violência? Cumprimentando a todos, os presentes e os que nos ouvem,
Eu gostaria, antes de responder, Fabrício, colocar, assim, além da Lei Maria da Penha, eu acho que foi inegavelmente uma conquista do movimento de mulheres, eu acho que é importante ressaltar também que existem instâncias que se responsabilizam e são de grande importância no enfrentamento da violência. Por exemplo, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres e o Disque Denúncia, o 180, né, que funciona 24 horas por dia e que acolhe, né, as denúncias de mulheres que se sentem em situação de risco. Bom, na perspectiva da psicologia, importa que a gente possa, e não só os conselhos profissionais, mas a sociedade como um todo, num primeiro momento, denunciar as condições de desigualdade em que as mulheres vivem. Porque se nós estabelecemos um certo nexo, né, entre a violência, a submissão às situações de violência e o empoderamento e a exclusão dos processos produtivos e da inserção, da inclusão, né, nas políticas públicas, nós temos que, nesse sentido, lutar para fortalecer a participação das mulheres em todas as instâncias da vida em sociedade. Acho que, como a Valéria falou, é importante definir, pelo menos emergencialmente, algum tipo de inserção produtiva, né? Mas nós somos mais ambiciosas, né? O que nós queremos é partilhar das esferas de poder, das esferas decisórias, e não queremos nem que os homens digam em que locais as mulheres devem inserir ou não se inserir. Concordo com o deputado que a alma feminina ela é muito mais fraterna, sem dúvida, né? Mas acho talvez que esse não seja o argumento prioritário para nós dizermos que hoje as mulheres sofrem muito mais de violência do que os homens. E acho também que, apesar de estar previsto na lei a questão da violência de gênero, né, e isso envolve, inclusive, casais, homossexuais, enfim, a gente não pode estabelecer essa assimetria, né? Com certeza as mulheres são mais vitimadas, com certeza o processo de discriminação ele foi historicamente determinado, né? E é importante que esse tecido social possa se fortalecer para dar suporte. Então, quando se diz em briga de marido e mulher não se mete a colher sim. O poder público tem que interferir, né? A comunidade tem que interferir, as instâncias que estão mais próximas dessa mulher têm que apoiá-la nessa decisão. Agora, como é que vocês veem? Então, vou jogar aqui para todas as mulheres aqui da nossa discussão, como é que vocês viram aquela decisão do STJ de que a própria vítima da violência é que tem que registrar e que tem que levar o processo adiante? Foi uma decisão que foi contra um dos princípios basais da Lei Maria da Penha. Como é que a senhora vê, deputada? Você estava terminando a rodada. O primeiro desafio é a mulher acreditar nos instrumentos que ela dispõe. Para não fazer, igual eu estive numa delegacia lá em Belo Horizonte. A mulher foi retirar a queixa. E eu fui perguntar, mas por quê? Não, porque a minha filha entrou em depressão. Foi a primeira agressão? Não, foi a quarta agressão. A quarta agressão, ela apresentou queixa, o marido parou de bater, evidentemente, está sob investigação, e agora faz uma chantagem à filha para dizer, olha, retira a queixa porque eu estou em depressão, porque a senhora está ameaçando o pai. Acreditar na Lei Maria da Penha exige algumas coisas, entre outras, uma delas é a agilidade da estrutura policial. A cabeleireira nossa, ela teve 8 queixas, registrou 8 queixas. Ela registrou, inclusive, uma prova cabal. O assassino dela jogou uma bomba no salão, quer dizer, uma prova cabal de que ele poderia ser preso. O que é que ocorreu? Ele apresentou numa delegacia comum, não entrou no processo, não tinha estrutura. Então, nós temos que acelerar, aquela primeira pergunta sua, a agilização da estrutura policial. Evidentemente que precisa recurso. Por exemplo, nós temos, de dezembro até março, tínhamos 15 mil queixas registradas na delegacia especial de Belo Horizonte. Só tinha 5 equipes, 5 delegadas. Então, evidentemente, isso dá uma morosidade. E o funcionamento não é integral, né? Tem horário para funcionar. No caso de lá, né? de Belo Horizonte, nós tivemos uma conquista de 24 horas, plantou 24 horas, mas aí fechou uma outra para poder concentrar. A primeira coisa é isso. A segunda é a agilidade processual. Nós temos 2 varas para 28 mil processos.
Isso onde? Em Minas? Já? Em Minas, em Belo Horizonte, que é as varas especiais. Agora, isso que você pergunta, a decisão do STJ foi, em certa medida, uma derrota para a gente. O que o STJ diz? Na Lei Maria da Penha indica que a ação penal é incondicionada. É o quê? O juiz vai abrir um inquérito independente da atitude da mulher. O que o STJ diz? Nos casos de lesão corporal leve, que pode ser aqui uma facada, o deputado William Rubio deve saber, mas que a pessoa esteja recuperada em 30 dias, né? Então, é considerada lesão leve. Isso daí a mulher, se ela quiser, retira. Ameaçada, sem condições de sobrevivência, com pressão de filhos. Então, a decisão do STJ foi uma derrota. O crime é leve? Mas nós estamos num momento que ainda tem que um criminoso, o que deu uma facada agora e que durante 30 dias recuperou-se, ele pode matar da outra vez. Então, acho que foi uma derrota para nós a decisão do STJ. E aí cai na mão da mulher que muitas vezes renuncia, né? Eu até vou jogar aqui para as psicólogas uma pergunta assim. Eu vou até parecer meio porco aqui nessa pergunta, mas vem cá, a bem da verdade. Parece que tem mulher que gosta de apanhar, né? Não, porque eu mesmo conheço casos de mulheres que, com namorado, elas não são casadas, elas não têm filho, elas não têm dependência financeira nenhuma, não têm uma família para cuidar. E mesmo assim, vão e voltam com namorados que descem o sarrafo. A gente sabe disso. Eu acho realmente que o que você está querendo é trazer, esquentar o debate. Exatamente. Mas é porque assim, é um caso assim, que vai contra esses princípios que normalmente a mulher se preocupa em manter o núcleo familiar, em sustentar os filhos e por isso ela tolera a violência. A gente vê casos de mulheres que parece que não tem nenhum motivo desse para tolerar a violência e mesmo assim gostam, parece. O fenômeno da violência, ele tem a visibilidade quando ele causa um certo dano físico, né? Que demanda uma assistência hospitalar, que demanda uma queixa. A violência psicológica, ela está junto da violência física, né? Então, essa violência psicológica do cotidiano, da humilhação, do maltrato, né? Da explicitação cotidiana da situação de inferioridade dessa mulher, né? Que faz com que essa violência ganhe novas dimensões. E quando você diz, não, tem mulher, não, nenhuma mulher gosta, toda mulher sofre. Agora, o que nós temos que entender é que a relação de violência é uma relação historicamente legitimada pela sociedade. A sociedade legitimou durante muitos anos, né? Existe até um frevo no Nordeste que diz, e foi um visionário, Capiba, que ele dizia que numa mulher não se bate nem com uma flor, né? Loura ou morena não escolhe a cor, não se bate nem com uma flor. Mas a segunda estrofe dizia assim, já se acabou o tempo que a mulher só dizia então, show galinha, cala a boca, menino, ai, 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 não me dê mais não. Então, o que isso quer dizer? Né? Que, na verdade, esse é o lugar que os homens reservaram para a mulher. Né? E, nesse sentido, ela, como objeto, em uma relação que objetifica a mulher, ele se sente e se libera para exercer o poder de forma violenta. E todo poder autoritário, ele é violento. Ele pode ser violento na forma física, na agressão, ou na forma psicológica. Mas hoje em dia, nós já estamos no século XXI, ano 2010. Já existe mais que esclarecimento de que não é assim que as coisas devem ser. E em todas as classes sociais, não só em classe baixa, a gente vê esse tipo de coisa acontecer, mulheres que queria só complementar uma coisa que ela fala, é que assim, o que a gente entende como prática de violência, e é isso que, que vale a pena ressaltar, é que quando essa mulher denuncia, ela tem uma violência física, né? Geralmente ela vem pela violência física. A deputada está falando que essa cabeleireira tinha denunciado 8 vezes, mas até chegar nessas 8 vezes, o que ela já sofreu antes que não denuncia? Existem alguns estudos que mostram que uma mulher demora, em média, 8 anos para fazer a primeira denúncia. E quando ela faz 1, 2, 3, 8 denúncias e o Estado não faz nada, o que pode acontecer é o que aconteceu, infelizmente, com a sobrinha do senhor e com a cabeleireira lá. Ela vai lá, registra e retira. No caso aqui, ela não retira. Esse caso específico. Mas muitos casos a gente que vê não muitos retira, casos sim, né? mas tem casos que não retira e não se faz nada, né? Então, assim, a transação penal que era feita com base em cesta básica,
deixou de existir justamente por isso, porque é uma forma, de certa forma, é pagar uma cesta básica para continuar agredindo aquela mulher. Então isso tem que mudar e a lei traz. Mas só uma coisinha que eu queria complementar, é que você fala, por que essas mulheres voltam muitas vezes com esse cara que não tem? É a forma como que o ciúme é entendido na nossa sociedade. Não é uma demonstração de amor, de afeto, não é visto muitas vezes como violência. Então tem algumas práticas que a gente não legitima como violência e aí que tendem a piorar e muitas vezes, então, nós atendemos, tive a oportunidade de conhecer uma mulher num desses grupos de atendimento a vítimas, que ela tinha sido denunciada porque levou várias mordidas do namorado. Né, mordida, porque em geral as pessoas dizem, que vontade de morder, né? Mas ele mordeu e ela dizia, ele me ama tanto que ele não consegue ficar longe de mim. Ela estava cozinhando e ele estava na cozinha observando. Ela ia tomar banho e ele dava banho. Ela não conseguia espreguiçar, bocejar sem que ele viesse dar um beijo na boca. Psicopata, praticamente, né? Mas e aí a fala dela, isso é demonstração de amor, que ele não consegue ficar longe de mim, entende? Então mas talvez muitas vezes essa linha de raciocínio, ela não explicite o fenômeno. Sim. Então, se a gente diz assim, com certeza, para todo agressor, existe uma mulher que se submete a essa agressão, mas ela não se submete por conformismo apenas. Ela se submete porque existe uma relação que precisa ser trabalhada. Né? Ela se submete porque, com certeza, a autoestima, né? Ela não tem assim, os seus processos emancipatórios trabalhados, isso não está acontecendo. A comunicação, por vezes, é violenta, né? Exatamente. Então, ela foi criada, o ciclo de violência, o pai agredia a mãe, o pai agredia os filhos, ela sofria violência, então... Ela foi criada achando que é possível que o agressor também, ou tenha tido uma educação extremamente rigorosa, né, o que fez encarar um modelo autoritário como um modelo de referência, ou uma educação extremamente permissiva, onde não existia a lei. E dessa forma, a lei da cultura não foi introjetada. Então, esse agressor, ele tudo pode. Ele pode bater, ele pode destruir e ele fica na impunidade. No caso da mulher, o que seriam os fatores? No caso da mulher, eu acho que é isso, quer dizer, a impossibilidade dela romper, por exemplo, com a imagem do casamento bem-sucedido. Porque eu acho que a violência de gênero, ela não existe apenas em determinadas comunidades. Ela é um fenômeno que não poupa classes sociais. Agora, nas classes mais abastadas, né, a questão social, a questão da exposição pública, ela se torna um argumento para que o casal não coloque isso. Né? Mas, assim, existem vários depoimentos, né, e vários casos em que isso acontece. Porque, na verdade, os modelos masculinos, né, porque a grande questão é o seguinte, o gênero não é necessariamente o gênero biológico, né, é a função. Então, existem mulheres que trabalham fora, que sustentam a casa, os filhos e apanham. E aí, como é que você explica esse fenômeno? Elas teriam independência, né? Elas teriam independência. Sustentam, né? Romero também, por favor. Fabrício. São bem menores. Muito caladinho, Romero. Fala aí. Eu estou vindo aqui e eu me lembro, né, no caso da minha querida sobrinha Josi. Sabia-se do relacionamento conturbado dos dois, porém não se tinha a dimensão exata disso. Primeiro porque ela não deixava isso transparecer para a família. Nunca registrou nenhuma queixa, porque na verdade as ameaças que ele fazia a ela eram de certa forma veladas. Praticamente não se tinha conhecimento de qualquer delas, né? Somente viemos a saber após o fato, né? Fica difícil, às vezes, para a própria pessoa levar a sério o que se fala na discussão, assim. E o que é mais incrível, né? Que depois vimos a saber que ele ameaçava se matar. Ele dizia, se você me abandonar, eu vou me matar. E, no entanto, olha só, ao invés de se matar, o que foi que o cara fez, né? Então, quer dizer, e outra forma que ele prevalecia sobre ela era justamente ao se aproximar dos filhos, que não eram em comum. Os filhos eram dela, de um outro relacionamento. E ele, então, para se prevalecer perante ela, ele se aproximava e, efetivamente, para os olhos da família, ele era uma pessoa extremada, que tinha o maior carinho com os filhos dela. Então, essa era a estratégia dele de se aproximar e até mesmo de criar essa dependência, né?
Se ficar só nisso, teria até sido bom, né? No entanto, né, pela ameaça concreta que a gente soube, através de uma foto que ele deixou gravada, me parece, no computador, ele ameaçando se matar, caso ela o deixasse. No entanto, a covardia foi tamanha que ele chegou a esse ponto aí. Viu, Fabrício, é que eu acho que nós, mulheres, a cultura produz na gente uma profunda insegurança e um sentimento de culpa. Insegurança é isso, nós não somos educadas para o poder, para ter força, para ter capacidade. Quem dava força? A She-Ra, um personagem aí de quadrinhos, o He-Man, era a força, She-Ra era a honra. A força de She-Ra era a honra. A gente brinca com comida, com essas coisas. Os homens brincam e vão para fora. Qual que é o nosso problema? É a nossa insegurança que é nos dado. Então, nós somos por causa dos teus filhos, porque o marido bebe. Nós nos sentimos culpados porque os filhos não passam no ano. Nós nos sentimos inseguros. Nós é que temos que dar equilíbrio emocional. Então, o marido, quando ameaça, diz, não, vou me matar. Então, este sentimento que a cultura nos produz é um processo que leva a mulher não querer achar que a filha está deprimida, não porque o pai bate nela, mas porque ela deu queixa. Então, há uma arma flexibiliza diante então, nós temos esse componente que a cultura nos dá. E nós temos aqui. E a perspectiva de poder? Onde você está as mulheres? As mulheres têm perspectiva de poder? São alçadas a posições mais fortes? Por isso que leva a essa insegurança e essas dificuldades. Nós temos uma pergunta final do cidadão aqui que a gente vai responder nos últimos 3 minutos que nós temos do programa. Vamos ver. Meu nome é Antônio Negrão, eu sou professor de inglês, estudante de artes cênicas, e eu gostaria de saber se a Lei Maria da Penha serve como saída para a agressão que as mulheres sofrem no país. Jogar para discussão aqui, hein? Então, é uma informação que falou muito aqui da renda, mas a Lei Maria da Penha trouxe uma vitória para aquelas que já têm renda. Ela tem o direito a ser deslocada do seu local de trabalho, né, ou também receber a remuneração sem ir ao trabalho por uma ordem judicial. Então, essa foi uma vitória também para aquelas que exercem alguma atividade. Em 30 segundos, neste problema da Lei Maria da Penha, nós temos uma tendência. Os casos em que o juiz dá medida protetiva. Cada juiz acha que não pode dar medidas de proteção à mulher se não for muito habitual a agressão, se ela não conviver com o marido. Então, nós temos, no caso que o ouvinte perguntou, realmente a Lei Maria da Penha é uma saída. Agora, nós temos ainda enormes passos a dar, sobretudo essa unificação que o Conselho Nacional de Justiça está apresentando de como se implementar medidas protetivas. Só um lembrete. Bem rapidinho. Uma porta de entrada para as mulheres em situação de violência sexual e doméstica podem ser os hospitais públicos da rede do SUS, que podem encaminhar para os centros de atendimento e esses centros para casa-abrigo. Então, a gente precisa ter conhecimento de toda essa rede que está disponível, que passa pelas delegacias, que passa por outros órgãos, mas que também passa pelo Sistema Único de Saúde. Talvez nem todas as pessoas saibam. Porque nos hospitais, por exemplo, existe a instrução de quando alguém chegar lá baleado, a polícia é informada. Não, mas vítimas de violência sexual e doméstica também. Elas são cuidadas, elas são disponibilizados exames e medicamentos para profilaxia. Na hora do atendimento, elas já têm que fazer. Mas é uma porta de entrada. O importante é que essa mulher, ela recorra a alguma instância, algum local que possa acolher e dar essa cobertura. Bom, tá bom, pessoal. Vou agradecer aqui. Infelizmente, o nosso tempo deu. 45 minutos de programa que passam voando, né? Agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a sua audiência também. Se você tiver algum comentário a fazer, alguma sugestão, por favor, entre em contato. O telefone de ligação gratuita 0800 619 619. Nosso e-mail é tv@câmara.gov.br. Você também pode comentar o programa, acompanhar o que a gente vem fazendo no nosso blog, http://participação-popular.blogspot.com. E nós vamos encerrar o programa ouvindo Alcione com a música Maria da Penha, feita especialmente para ajudar nesse combate à violência contra a mulher. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.
Olha, minha gente, a quem interessar, posso eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara que mamãe me José Ruela nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa.